Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a tua família. Vamos hoje começar um novo livro bíblico, que é a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Vamos fazer aqui um pequeno resumo. Ela foi escrita provavelmente 52 anos depois de Cristo. E a palavra-chave dessa carta é Dia do Senhor. Vocês vão ver por que ela se chama Dia do Senhor. E nessa carta, Paulo saúda a igreja em Tessalônica e os encoraja a permanecer firmes, na palavra, fiéis a Deus, exorta também. Paulo, os elogia pelo que tem ouvido sobre o que estão fazendo no Senhor e explica o que acontecerá no dia do Senhor, ou seja, no dia que Jesus voltar para nos buscar. E também encoraja eles a permanecerem fiéis, manterem a distância dos homens ociosos que não vivem pelo Evangelho. Ok? Então, esse é um resumo dessa carta. Vamos ao capítulo 1, dos 3 capítulos que essa carta tem, que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, meus irmãos, que esse capítulo deixa claro que Deus, ele não é somente um Deus de amor, né? Há pessoas que dizem assim: eu não acredito que exista inferno, eu não acredito que exista um lago de fogo e que Deus vai jogar pessoas lá. Mas
Deus, ele é um Deus de justiça, né? Se ele fosse levar se ele fosse levar para o céu todas as pessoas, independentemente dessas pessoas é, conhecerem ele, obedecerem aos seus mandamentos ou não, ele seria injusto, né? Com aqueles que disseram não para si mesmo, não para a carne, não para o pecado, fugiram das tentações, não é? E tiveram uma vida santa. Não é fácil você dizer não para si mesmo. Não é fácil para o ser humano, principalmente nos dias de hoje, em que o ser humano é muito arrogante, muito soberbo, não é fácil para as pessoas dizerem assim: ah, eu vou crer na palavra de Deus. Eu vou renunciar às minhas vontades para servir a Deus. E eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. O mundo hoje vive sugerindo, né? O diabo, que é o príncipe deste mundo, vive sugerindo para nós fazermos coisas que acabam tomando o nosso tempo, acabam fazendo com que nós desagrademos a Deus, entristeçamos a Deus e ao seu Espírito, com coisas que não edificam, coisas que são pecaminosas, né? Tem afazeres, sei lá, coisas que hoje o mundo sugere que nós façamos, que tomam aquele tempo precioso que deveria ser dedicado a Deus. Afinal, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Mas o diabo tenta fazer com que nós estejamos tão ocupados naqueles momentos de folga nós, que a gente não tem tempo para dedicar a Deus. Então tem gente que não vai abrir esse vídeo, não vai assistir esse vídeo onde eu estou lendo a palavra de Deus e comentando e facilitando o entendimento das pessoas. Mas tem gente que vão abrir vídeos de pornografia, vídeos de piada, vídeos do TikTok, né? Aquelas pegadinhas, aquelas coisas que não edificam, mas não vão dedicar tempo para a palavra de Deus. E isso é pecado, né? Quando você deixa de dar a Deus o que é de Deus e você está dando ao diabo aquilo que é de Deus, você está pecando, né? Então Deus, ele vai agir com rigor com essas pessoas, né? Porque ele vai dar uma bênção muito grande para os servos fiéis e obedientes, e em contrapartida vai dar uma bênção, quer dizer, vai dar uma condenação, não é? À altura daquelas pessoas que negaram a Jesus, pessoas que não dedicaram tempo a Deus, não quiseram conhecer Deus e até criticaram a Deus e a sua palavra, e assim vão receber a devida condenação, e a pior de todas é o afastamento de Deus para todo sempre. Você vai ficar distante de Deus se não obedecer a Ele. Portanto, façamos aquilo que Paulo sugeriu aos Tessalonicenses. Fiquemos firmes, não é? Na fé, firmes em agradar ao Senhor. Em outras palavras, outras epístolas, Paulo disse que devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. E a obra do Senhor é que nós propaguemos o seu evangelho para que outras pessoas creiam e sejam salvas, né? Porque o evangelho não é outra coisa a não ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no evangelho e obedecer, né? Não adianta você ler, achar lindo o evangelho e não obedecer. Amém? Então, que Deus abençoe você e toda a tua família.